Boa noite, amantes do desporto. Bem-vindos ao live do seu canal desportivo Sete Sport Notícias, agora com nova identidade, o Jogar Limpo, que hoje estará à conversa com um dos melhores meio-campistas de todos os tempos de Portugal. Atualmente treinador do Belenenses SAD, ex-futebolista com passagens pelo Gil Vicente, Boa Vista, Benfica e outros clubes, também foi representante da seleção portuguesa. Conosco e em direto, já, Petit. Do nosso convidado. Agora sim. Petit, boa noite, bem-vindo ao Jogar Limpo. Olá, boa noite. Olá a todos, sou o Petit e vamos jogar Para... limpo. Com certeza. Bom, as perguntas serão já de imediato. Petit, acorda sempre motivado para treinar? Se me sinto motivado para treinar, neste momento. Se acorda sempre motivado para treinar? Sim, temos de estar sempre motivados, é a nossa paixão, é a nossa vida. Foi isso que nós sempre sonhamos, primeiro como jogador e agora como treinador. É normal que essa motivação esteja sempre presente. E quais foram as pessoas que mais influenciaram na sua vida? Eu penso que todas que estiveram ligadas no futebol foram importantes desde a minha infância, desde que comecei num simples bairro a começar a jogar futebol, depois a minha formação toda no Boa Vista, não só os treinadores de formação, mas também os diretores que nos ajudavam muito, que nos ensinaram a ir por bons caminhos e que foram importantes. Depois, quando cheguei a nível profissional, também as pessoas que tiveram sempre em cada clube nos ajudaram a evoluir, não só os treinadores, mas toda a estrutura em si. Por isso, todos foram importantes e depois também a nossa família foi um pilar importante ao longo da nossa carreira como jogador. E como jogador que era, como se avalia? Era um jogador com qualidade, agressivo, um jogador que nunca desistia dos lances, sempre a trabalhar no seu máximo, a ajudar a equipa, mas acima de tudo era um jogador inteligente, com qualidade e acima de tudo nunca desistia de nenhum lance. E o que recorda desse tempo enquanto jogador que foi? Foram tempos magníficos, nem sempre fáceis, uns por lesões, outros por outros aspectos fora do futebol, mas acima de tudo tenho orgulho naquilo que eu construí na minha carreira como jogador. Não foi fácil, eu tive que trabalhar para poder chegar a uma primeira liga, porque era o nosso sonho de criança. Andei sempre emprestado durante 5 anos e depois consegui regressar ao clube onde me formou, onde depois também fui campeão no Boa Vista, onde comecei a dar nas vistas e a partir daí foi o salto de Boa Vista para o Benfica, para a seleção nacional também, que também foi importante para mim. Por isso estou muito satisfeito pela carreira que tive, com muito sacrifício, mas acima de tudo com muito orgulho. Muito bem, vou só dar aqui uma mensagem aos nossos seguidores, agradecer a atenção. Estão abertos os comentários, as perguntas, quer mesmo jogar limpo e o PT está aqui para responder a todas as questões, não só da Tatiana, mas também de cada seguidor que está conosco em direto. Petit, de jogador para treinador, que vantagens e desvantagens esta transição trouxe para a sua vida? Eu tive a felicidade de quando vim da Alemanha, vim para o Boa Vista e não tanto como eu desejava, porque tive lesões que me complicaram e terminei a carreira por isso, fazer a transição entre jogador e treinador ao mesmo tempo. Então foi mais fácil para mim em termos de não ter essa dificuldade e a adaptação, porque foi tudo seguido. Agora é normal que depois como treinador não tenha as bases ou não tenha tinha iniciado pelas formações, onde podia estagiar, onde podia melhorar, foi tudo muito rápido, no espaço de 2 anos estava a jogador e a seguir já estava a treinador da Primeira Liga,
mas nunca é fácil, nem como jogador, nem como treinador. Acho que temos que trabalhar, temos que todos os dias há algo para melhorar, para aprender, e nesse sentido foi assim como jogador, e neste momento eu como treinador tenho que ensinar, tenho que lhes corrigir, valorizar o trabalho deles e tentar tirar o melhor partido de cada jogador. É difícil liderar uma equipa? É sempre, não é fácil, porque são personalidades diferentes, mentalidades diferentes, culturas diferentes, países diferentes. Somos sempre 25, 27 jogadores num balneário. É normal que os 11 que possam jogar ficam satisfeitos com o treinador, os outros que não jogam ficam tristes, mas nós temos que ser um bom psicólogo, analisar aquilo que é o melhor para o clube, o melhor para a equipa, e depois os outros que não jogam, temos a esses sim que temos que lhes moralizar, dar confiança a eles, porque a oportunidade pode surgir a qualquer momento, e temos de ter os jogadores sempre preparados no plantel para que quando forem chamados a jogar estejam disponíveis e a dar o seu contributo à equipa. Já temos alguns comentários e até algumas perguntas. Um dos seguidores questiona qual era o segredo do poder rematar com tanta força a baliza do adversário. É o trabalho durante os treinos, porque só vamos melhorando com aquilo que nós queremos melhorar, e nesses aspectos também era um ponto forte que eu tinha, era o remate fora da área, os livres, e graças a Deus fiz muitos golos de fora da área, mas isso é com treino, porque temos que ter sempre 10 minutos no final do treino que possamos estar a rematar a baliza, nem que seja 10 remates para a direita, 10 com o pé esquerdo, vamos sempre melhorando algo, não só a nível de remates, mas também de passos. Nós temos sempre algo todos os dias para melhorar, e nesses aspectos eu ficava sempre no final dos treinos a trabalhar esses livros para poder chegar aos jogos e fazer golos. Pronto, os elogios também já começaram. Craque Pitbull também já deu muita dor de cabeça nos jogos contra o Porto. Acredito que este comentarista, este seguidor, seja do Porto. É normal. É normal esta rivalidade entre Benfica e Porto. Eu também sou da cidade do Porto. Não é fácil, porque é saudável, logo que seja saudável, cada um lutar pelo seu clube, pelas suas cores, defender dentro das quatro linhas o seu clube, mas depois somos todos amigos. Nós falamos quando acaba o jogo, somos da mesma amigos, porque muitos depois encontramos na seleção nacional. Por isso, logo que seja saudável essa rivalidade, é bom para o desporto, é bom para os adeptos, porque essa intensidade que se mete nos jogos e essa vontade do Porto ou do Benfica de querer cada um ganhar é sempre importante. É o tal dito fair play, não é? Sim, o fair play tem que estar sempre presente, porque isto é um desporto, são 90 minutos, cada um a trabalhar para a sua equipa e a lutar para o melhor resultado possível. Bom, és orgulho nacional, segundo uma seguidora, Sofia Soares. Consegues também ver aí os comentários e pronto, alguns elogios. Vamos agora em estatísticas. Espero não estar errada com os números. 7 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 13º classificado da Liga com 26 pontos. Como define a prestação do Belenenses SAD até antes da paragem do campeonato devido ao Covid-19? Eu entrei em janeiro, mas podemos fazer. Não é um campeonato que o Belenenses SAD queria estar nesta altura, mas eu falo desde que entrei em janeiro. Nunca é fácil quando somos o terceiro treinador e já tive essas experiências noutros clubes, mas acima de tudo encontrei um bom grupo, um grupo que aceitou uma ideia, umas dinâmicas de treino e de jogo, e isso é muito bom para o treinador, saber aquilo que nós podemos tirar o melhor partido dos jogadores, de cada um individualmente, para depois no coletivo serem mais fortes. E nós não entramos bem, perdemos o primeiro jogo, mas a equipa conseguiu em 3, 4 dias começar a assimilar as ideias que nós pretendíamos, e aos poucos a equipa foi ganhando consistência, foi ganhando maturidade, qualidade no seu jogo, e conseguimos antes desta paragem ter 2 vitórias e 2 empates. Estávamos num bom momento e esta quebra não foi benéfica para nós, mas nós também temos que ver aquilo que nós queremos quando reiniciar outra vez a competição. Queremos estar nesse bom momento e continuar com os bons resultados.
Treinou o Boa Vista entre 2013 a 2015. Pensa em voltar a treinar o seu clube de coração? Não, no futebol nunca se pode dizer que não. Sou um treinador de futebol, sou profissional e neste momento sinto-me muito feliz no Belenenses. Fui bem recebido pelos jogadores, pela administração, há uma confiança mútua na continuação da próxima época, não tirando estes 10 jogos que faltam, mas nós não sabemos o dia da manhã. Estou muito feliz em estar no Belenenses já e quero fazer um bom trabalho, quero deixar uma boa marca, mas nunca se sabe o dia da manhã, o futuro, não sei o que posso responder, ou como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Pois é, o futuro mesmo a Deus pertence. Petit, consegue descrever-nos qual foi o clube mais difícil de comandar? O mais difícil ou o projeto mais difícil? É porque eu tive vários. O primeiro também foi no Boa Vista, porque nós conseguimos sair, ganhar a causa em tribunal e num espaço de 15 dias ter que montar uma equipa vindo do Campeonato Nacional de Séniores para a Primeira Liga e começar a competir num mês, com metade do plantel vindo desse Campeonato Nacional de Séniores e salvamos a 3 jogos do fim. Foi um projeto difícil, mas que conseguimos com a estrutura, com os jogadores, e foi um momento fantástico. E o segundo ano acho que fala-se em milagres, mas não há milagres, há trabalho, há competência, aquilo que fizemos no Tondela, porque estávamos com uma distância muito considerável sobre a linha d'água e trabalhámos no dia a dia, acreditámos naquilo que era o nosso trabalho e conseguimos salvar na última jornada. Esse objetivo foi cumprido. Penso que ninguém acreditava nisso, mas nós dentro do clube, os jogadores, acreditámos e fizemos uma boa campanha e conseguimos que o Tondela ficasse na primeira liga. Estou com problemas aqui na câmara. Diretos têm dessas coisas, não é? Pronto, acredito que agora sim está melhor. Sim, pode prosseguir para ti. Tá. Estou a ouvir perfeito. Perfeitamente, não é que eu estava com problemas cá na posição da câmara. Mas ouviu a resposta? Eu percebi sim a resposta. Falar um pouco enquanto jogador. Jogou durante 10 anos na Liga Portuguesa, entre o Gil Vicente, Boa Vista, Benfica. Acredito que é um dos treinadores que entende e conhece melhor a Liga nós, enquanto jogador que foi. Que vantagens tira disso? Acha que essa situação, dada a sua experiência enquanto jogador que foi, facilita a metodologia de preparação dos jogos? Pela experiência ao longo destes 6 anos como treinador, tenho vindo ano para ano a melhorar, como disse anteriormente, faltam-me algumas bases nessa iniciação como treinador, porque eu acabei a carreira de jogador e comecei logo como treinador e não tive esse trabalho de formação. Nós podemos ter a prática, ao longo da nossa carreira temos jogado sempre ao mais alto nível, ter trabalhado com vários treinadores de renome internacional, mas depois falta-nos a teoria, e a teoria também foi nos cursos de treinador onde eu consegui também melhorar alguns aspectos, também ir ao estrangeiro e estagiar e ver treinos diferentes e culturas diferentes e mentalidades e aspectos técnicos, táticos, para podermos evoluir dia para dia. E estes tempos de paragem que também tive agora, neste último do Marítimo para o Belenenses SAD, fez-me repensar naquilo que eu queria como treinador, aquilo que eu poderia melhorar, e nesses aspectos a experiência foi importante ao longo da carreira, porque consegui atingir a nível internacional o poder representar o nosso país, jogar a Liga dos Campeões, Liga Europa, jogar numa grande equipa como o Benfica, como o Boa Vista, e recomeçar também, neste caso no Gil Vicente, que foi o meu primeiro ano como sério na Primeira Liga. Por isso, a experiência de campo e esta teoria e a capacidade de analisar e de ter estado no curso de treinadores e estagiado num ou noutro país fez-nos crescer e evoluir e saber aquilo que nós queremos para que eu, como treinador, possa evoluir e ter uma ideia, um modelo, uma identidade de jogo diferente daquilo que tinha há 4 anos, porque nós vamos crescendo e às vezes não há muito tempo no futebol. Sente-se realizado como jogador que foi?
Sim, eu tenho orgulho na carreira que fiz. Se me perguntar aos 10 anos, quando fui para o Boa Vista, se ia conseguir ter esta carreira, não imaginava, mas depois de estar lá, trabalhei sempre no máximo para poder. O meu primeiro objetivo era, quando era da formação, era poder representar o Boa Vista na Primeira Liga. Consegui, depois era poder representar a seleção de Portugal, depois era poder ir para um grande clube europeu e consegui, porque o Benfica é um dos melhores da Europa, não é? Dos três grandes aqui em Portugal, e depois também tive o sonho de poder ir a jogar para uma liga diferente. E por isso estou em orgulho na carreira que fiz. Não tenho muitos títulos, tenho do Boa Vista e do Benfica, mas tenho orgulho na minha carreira, porque foi sempre a pulso, trabalhar, acreditar naquilo que eu sonhava e, acima de tudo, a satisfação por ter a carreira que tive. Já um seguidor pergunta qual foi o pior momento da sua carreira, ou seja, aquele momento de baixos. Os momentos são as lesões que nunca é fácil de ultrapassar, e eu tive algumas que foram muitos meses parado, e é essa força depois que nós temos que ter para voltar à competição. E também o falecimento do Mickey Fair, que foi um dos momentos mais tristes que passei como jogador de futebol e que presenciei, porque estava presente no jogo. São tantas lesões que nós temos, como esse falecimento do Mickey Fair foi dos dias mais tristes na minha carreira de futebol. E como treinador, até onde pensa chegar? O que almeja? Sonha ou pensa mesmo em treinar um dos maiores clubes portugueses, isso nomeadamente o Benfica, o Porto ou mesmo o Sporting? Todos nós sonhamos, conforme fui como jogador, quero ser como treinador, uns mais depressa, outros com, com algum trabalho, mas com alguma demora a chegar a esses clubes, conseguem. E eu vou fazendo o meu caminho, passo a passo, vou melhorando, vou crescendo como treinador. É claro que sonho poder trabalhar num grande, mas neste momento sinto-me feliz no Belenenses SAD. É o clube que me dá condições, e a administração dá-me todas essas condições para realizar aqui um bom trabalho, e depois veremos aquilo que acontece. Mas o mais importante é acreditar muito naquilo que é as nossas capacidades enquanto equipa técnica, enquanto projeto que temos, uma ideia, uma identidade daquilo que nós podemos levar para um clube. Neste momento temos essa ideia, essa identidade que trouxemos para o Belenenses SAD, e queremos demonstrá-la ao longo destes 10 jogos que vai acontecer, se Deus quiser, e depois a próxima época, para crescer como treinador e melhorar, e ver que as pessoas também, algumas pensam que às vezes quando falam que é uma equipa à imagem do Petit, porque muitas vezes pensam que o Petit era um jogador só de dar porrada ou de ser agressivo. Não, porque quem joga ao mais alto nível, quem consegue estar 6 anos no Benfica, 4 anos na Alemanha, e fazer 2 mundiais e 2 europeus, não pode ser só um jogador só de dar porrada e de ser agressivo. Também tem outras características, mas às vezes aqui como treinador também passam muito a imagem que a equipa é uma imagem, a imagem do seu treinador, e o seu treinador também tem a sua qualidade, está a evoluir como treinador, e quem estiver atento vê um Belenenses completamente diferente dos trabalhos que eu fiz no Boa Vista, no Tondela, no Moreirense, no Passos Ferreira, porque nós vamos crescendo como treinadores, vamos evoluindo, vamos tendo uma ideia, vamos ter essa identidade que eu falo. Por isso, conforme fui como jogador, quero ser como treinador. Quero chegar ao topo, mas ir evoluindo, ir melhorando as minhas capacidades no dia a dia, e só conseguimos ser melhores treinadores se os jogadores nos ajudarem. E nesse aspecto, pronto, tenho passado, os jogadores têm-me ajudado, tenho tido bom relacionamento com eles, além de lhes poder ensinar também, acima de tudo, sou um amigo para eles, porque tenho muitos jogadores que, onde eu comecei no primeiro clube, que foi no Boa Vista, a minha carreira de treinador, ainda hoje falo com eles, porque deixei um bom relacionamento com eles, porque acreditaram naquilo que eu lhes transmitia, lhes ensinava, e isso é bom sinal, é sinal que lhes fiz bem. Petit, é muito, mas muito querido, pelo que eu estou a ver nesse momento nos comentários. Grande mister, que Deus abençoe sempre na sua carreira, por ser um ser humano humilde. Há um outro até que pronto, diz que é praticamente mestre, orgulho nacional, grande, Petit, o Pitbull. Eu não percebo porque é que chamam Pitbull, não é? Não sei se é alguma alcunha. O Pitbull?
Sim, O sim. título foi na seleção, quando eu fui a primeira vez chamado, que foi a conversa entre o selecionador, o António Oliveira, e o Luís Figo, porque o Luís perguntou, conhecia-me de eu jogar no Boa Vista, mas não conhecia em termos de me ver jogar, via-me, mas não me observava tanto, e o António Oliveira virou-se para ele e disse, deixa-o começar a treinar, quando vires vai parecer um pitbull. E depois começaram ali a chamar pitbull e veio a baila essa alcunha, e depois ficou para o resto da minha... Diga, não percebi. Até hoje. Sim, até hoje tenho uma tatuagem com um pitbull e ficou no corpo. Betty, descreveu-nos um momento realmente muito difícil e triste na sua carreira, mas é necessário cá frisar também momentos marcantes e importantes, não é, que de certa forma tenham elevado a sua carreira. Pode partilhar connosco? Eu acho que os títulos são importantes, mas não são tudo. Eu acho que são os nossos sonhos é que são os nossos títulos. E como eu disse há bocado, o meu primeiro sonho era ser profissional de futebol, poder representar o Boa Vista na Primeira Liga, porque estive lá ligado ao Boa Vista há 16 anos e foi sempre esse o sonho, que era representar o Boa Vista na Primeira Liga. A partir daí vai surgindo outros sonhos, porque nós somos sonhadores, também temos de ser ambiciosos, e ambiciosos é saber sonhar. E consegui no Boa Vista em 2 anos fazer 2 bons campeonatos, ser campeão, e depois o meu sonho também, como eu disse há bocado, era poder representar um grande clube europeu. Fui para o Benfica, mas acima de tudo, quando nós conseguimos atingir a Primeira Liga, estamos muito mais perto de concretizar o maior sonho que podemos ter, que é representar a nossa seleção, ouvir o nosso hino, estar no europeu, estar no mundial. Isso é que são os títulos, isso é que são os sonhos, e é o que faz parte da carreira de um jogador, porque em 15 anos, como tive a minha carreira ao mais alto nível, estou muito satisfeito com esses títulos, de poder jogar na Primeira Liga, poder ter jogado num grande clube, poder experimentado um campeonato diferente e representar o nosso país. Há uma pergunta de um seguidor relativamente à seleção, na altura de sua época, que tinha um elenco valente, competitivo, mas o que de facto faltou para Portugal não conquistar. O Euro 2004, penso eu que seja isso. Sim, sim. Sim, nós sabemos até o dia 2 e muitas vezes nós estamos juntos, alguns jogadores que estiveram nesse europeu, ainda até hoje não sabemos o porquê de não ter conseguido, porque tínhamos uma boa seleção, tínhamos um misto de jogadores que era da geração de ouro do Mundial de 2002, 2000 do Europeu, e depois juntamente com alguns jogadores que começaram a chegar à seleção, alguns da base do Futebol Clube Porto, tinha sido campeão europeu, tinha ganho a Liga dos Campeões nesse caso, e que tinham uma boa equipa, um bom grupo, e nós estávamos muito focados que poderia ser o nosso momento em termos de conquistar esse título, jogando no nosso país, com os nossos adeptos, e estávamos num bom momento, porque acima de tudo nós ficámos tristes, frustrados, até o dia 2 nós não sabemos e não há uma explicação para aquele jogo com a Grécia, tanto no primeiro como no último. Foram 2 jogos que perdemos nesse europeu, mas acima de tudo ficamos iludidos, tristes, porque por nós não conseguir, mas acima de tudo pelo povo português, porque foi dos melhores europeus que houve até ao dia 2 pela UEFA, que o diz, porque o povo português conseguiu envolver-se com a seleção, desde as bandeiras, desde cavalos a ir atrás da caminhoneta, desde os adeptos a vir para a rua. Penso que foram grandes momentos, mas acima de tudo foi uma desilusão e uma tristeza por não conseguirmos, tanto para os portugueses, tanto para aquele grupo que estávamos de 23 jogadores, mais o staff, não o conseguir, mas graças a Deus já o conseguimos há 3, 4 anos, ser campeão europeu, mas fica essa frustração de não conseguir ganhar. Mas superou esta perda enquanto jogador que foi na altura? Diga, não percebi. Superou esta perda enquanto jogador que foi na altura?
Nós acho que nunca vamos superar, porque tínhamos nas mãos e não o conseguimos, mas fizemos tudo para o conseguir. Não temos uma explicação, é normal quando não se ganha um título, estamos perto dessa conquista e não o conseguimos. É normal essa desilusão, essa tristeza, uma mágoa que nos carrega, entre aspas, mas fizemos tudo para conseguir esse título, mas não o conseguimos. Petit, como tem preparado a equipa dos Azuis de Jamor para regresso às competições? Dentro do possível, sabendo que já estamos em 30 e tal dias, mais de um mês, 5 semanas, penso eu, em casa, trabalhando individualmente os jogadores, mandando planos para eles poderem trabalhar, tentar minimizar ao máximo essas perdas que eles têm do ritmo competitivo, dos relacionamentos, das dinâmicas, vamos tentando no dia a dia, falando com eles, melhorando alguns aspectos, metendo-nos vídeos para eles analisar aquilo que eles fizeram ao longo destes jogos quando nós chegamos ao Belenenses SAD, tentar que eles também com as aplicações possam trabalhar e dar sempre as informações para nós termos alguns dados para depois, quando reiniciarmos este final da época, estes 10 jogos que faltam, poder tentar que, se pudermos, em 4 semanas, poderá ser a pré-temporada, não é? Para o primeiro jogo com o Desportivo das Aves, possamos estar, tanto em termos físicos, em termos psicológicos, em termos técnicos, a equipa esteja preparada, mas aqui o aspecto psicológico vai está a contar muito, porque é muitos dias fechados em casa, por mais que eles possam trabalhar e fazer algumas coisas, nunca é igual estar no treino, na relva, a sentir o cheiro da relva, a trabalhar com os companheiros no dia a dia, porque nós passamos muitas horas nos baleares, eles passam, não é só nos baleares, mas muitas vezes saem dos baleares e vão almoçar ou vão jantar, estão com os companheiros, entre grupos, por isso são momentos que nós não conseguimos controlar, porque ninguém estava à espera, mas acima de tudo nós possamos minimizar ao máximo essa perda de rendimento e em termos psicológicos para eles. Há algum receio de sua parte enquanto treinador em não voltarem exatamente à boa forma física às competições, devido às limitações agora dos treinos devido a este surto da pandemia do Covid-19? É normal que todas as equipas não vão voltar nas melhores condições, por mais que uns possam ter melhor material em casa, outros não tanto. O mais importante é acreditar naquilo que nós vamos fazer nestas 4 semanas, os jogadores estarem focados, a exigência, o compromisso, o espírito de sacrifício que eles vão ter que ter para reiniciar esta temporada, porque são só 4 semanas, porque normalmente quando eles vêm das férias, quando é que termina uma temporada, eles têm sempre aquelas 3 semanas de pausa que não pensam no futebol, que estão na praia, porque o corpo também necessita estar 3 semanas sem trabalhar, a mente também, e depois aos poucos é que vão começando a trabalhar por eles próprios, e só à quinta semana é que começam a vir para uma nova época e iniciar novos testes e começar a pré-temporada com 9, 10 jogos que possam ter, ou 8, 9, 10 jogos, seja o que for, nos jogos particulares que há neste momento, nestes jogos que faltam, nós se calhar não vamos ter jogos particulares, mas dentro disso nós estamos com vários cenários para iniciar no dia 3, no dia 4, ou mais tarde, nós não sabemos, nós temos trabalhado enquanto equipa técnica esses cenários de quando voltar, o que é que poderemos fazer, mas acima de tudo penso que os primeiros dois treinos vai ser a nível de teste para ver como é que eles se encontram em termos físicos, também em termos psicológicos também é importante, porque nós também temos mandado algum material para eles, porque também dá tempo para nós trabalharmos a nível daquilo que é a nossa ideia, a nossa identidade de jogo, e eles vão vendo, visualizando aquilo que eles têm feito ao longo dessas semanas que melhoraram o entrosamento deles, o relacionamento entre eles. Por isso acredito que nós vamos terminar bem a época e os jogadores também estão desejosos para que comece isto, para podermos estar dentro do relvado e começar com as dinâmicas, com o divertimento, porque não é só trabalho, esses momentos também lúdicos que muitas vezes temos no treino, isso também vai ser importante para reiniciar. Faltam apenas 10 jornadas, Petit.
Como analisa as metas estabelecidas pelo clube face a esta temporada ou a esta época? Nós é jogo a jogo trabalhar e para conquistar os 3 pontos, e para conquistar os 3 pontos temos a semana de trabalho, onde a evolução no dia a dia e aquilo que trabalhamos, os jogadores, esse compromisso e essa ideia que nós temos criado com estes jogadores é que possam transportar para o jogo, porque é sempre importante a semana de trabalho, aquilo que é a ideia que nós damos aos jogadores, eles poder transportar para cada jogo e lutar por esses 3 pontos. Nós não sabemos aquilo que se podemos acabar em nono, em sétimo, ou em quinto, ou em 11º, seja o que for. Nós é lutar por os 3 pontos e semana a semana conseguimos melhorar não só em termos de tabela classificativa, mas também em termos de qualidade de jogo. De ti. É visto para muitos e até reconhecido como Mister. Isto devido à sua filosofia de jogo e não só porque com passagens em outros clubes sob, como é que eu posso explicar, fáceis dificuldades não só financeiras e alguns em condições de despromoção na primeira divisão, soube manter, não é? Prevalecer estes tais clubes na qual já treinou. Face a este teu perfil de treinador, de conhecimento e reconhecimento, caso fosse feito um convite para treinar um dos clubes, grandes clubes, no caso de Angola, isto, o Petro de Luanda, 1º de Agosto, o Inter ou outros, aceitaria esta proposta? Nós temos de estar preparados para tudo. Agora, conforme o convite, o projeto, penso que nós também, ao longo da nossa carreira e da nossa evolução, nós também temos de ter novos desafios. Como eu lhe disse, neste momento sinto-me feliz no Belenenses SAD, mas nós não sabemos o dia da manhã, mas tudo depende daquilo que o clube me venha buscar, o projeto que apresente, porque nós queremos ser ambiciosos, também temos de ter um projeto onde nós consigamos fazer um bom trabalho e evoluir na nossa carreira, seja em Portugal, seja em Angola, seja noutra parte da Europa. O mais importante é nós termos um bom projeto pela frente e conseguir evoluir e trabalhar sempre para melhorar não só as equipas, mas também a nível de clubes, poder sempre querer ir mais alto em termos de poder treinar uma equipa na Liga dos Campeões ou na Liga da Europa, ou lutar por títulos. Isso é sempre o objetivo. Eu como jogador que fui e agora como treinador também tenho esses objetivos. Falamos em clubes e caso fosse mesmo comandar uma seleção, no caso a seleção de Angola, Eu, neste momento não penso em trabalhar em seleções, porque nós gostamos do cheiro da relva, gostamos do dia a dia, de estar com os jogadores, de estar a trabalhar. Acho que não é um momento para eu pensar nisso, nem nunca pensei. Penso sim em trabalhar no dia a dia, melhorar os jogadores, melhorar aquilo que possa faltar em termos de algo diferente num clube, e com a minha experiência ao longo destes 6 anos que venho como treinador e também como fui como jogador, não só a nível de poder, algumas condições que podemos melhorar, como a nível de equipa, melhorar a nível de jogo. É isso que nós estamos focados, é trabalhar no dia a dia, evoluir em termos de treinador, mas também a evolução dos jogadores, porque vou reforçar, quem faz um treinador são os jogadores, e os jogadores têm que estar satisfeitos e têm que acreditar naquilo que é a ideia do seu treinador, e nesse sentido é aquilo que eu quero, é que também, além de ser treinador, sou um amigo deles, porque o relacionamento com os jogadores é muito importante. Às vezes não é só dentro do campo, mas o balneário é importante, porque não é fácil gerir 25 ou 26 jogadores, são mentalidades diferentes, culturas diferentes, personalidades diferentes, e nós, são 10 meses, é muito tempo juntos, há muita chatice, há muito choro, há muita alegria, e nós temos de ser um bom condutor, não só de jogadores, mas acima de tudo de homens. Peti, há aqui uma questão de um dos seguidores que pergunta por que razão optou deixar a baliza, sendo que começou por se destacar primeiro como guarda-redes. Foi no Bom Pastor, o clube onde eu comecei a iniciar a minha juventude. A minha juventude, com 6 anos, eu gostava de ir para a baliza, gostava de me atirar para o chão,
e comecei a ganhar esse bichinho de ser guarda-redes, mas de futsal, que era aqui nos bairros, que era interbairros, que eram os torneios da Junta de Paranhos, onde nós tínhamos aqui um bom grupo, também tínhamos o Mário Silva, que depois foi comigo para o Boa Vista, mas comecei como guarda-redes e depois nos infantis, era um ano mais novo, comecei a jogar à frente, porque chegava de manhã nas escolinhas como guarda-redes nos torneios, e depois à tarde ia jogar o Campeonato Distrital de Infantis, que ainda era escolinha, já como central, comecei como defesa central e depois comecei a gostar e depois jogámos contra o Boa Vista, ganhámos 2-0 e o Boa Vista vieram-nos buscar ao Bom Pastor, tanto a mim como ao Mário Silva, e fomos por 15 pares de chuteiras e por 15 bolas que deram ao Bom Pastor, e nós começámos a nossa carreira na Boa Vista, eu como defesa central e o Mário como extremo esquerdo. Bom, a sequência de perguntas relativa ao mercado angolano teve uma paragem porque tive de dar primazia à questão de um dos nossos seguidores. Portanto, saber como é a relação que tem com o jogador Manoel Kafumana, mais conhecido por Show. Show. O Show é um jogador, sim, é um jogador com muita qualidade, sim. Tem muita qualidade, tem um futuro pela frente, é a primeira experiência dele fora da Angola, é completamente diferente da intensidade de jogo, mas acima de tudo encontrei um miúdo que quer aprender, quer evoluir, muito fechado, muito tímido, é normal, porque é a sua primeira experiência fora, mas acima de tudo vejo capacidade dele para poder atingir um nível muito alto. E nesse sentido também o trabalhamos, como trabalhamos outros todos, mas estamos a falar particularmente do Show, um jogador com qualidade técnica, com bom porte físico, com boa intensidade. Falta-lhe ali alguns pormenores que nós vamos trabalhando no dia a dia, mas estou satisfeito com o comportamento do Show. Tirando que estou sempre a pegar com ele para já de manhã, quando me chega de manhã, nem o ouço a dizer bom dia, e muitas vezes estamos sempre a brincar a ver se ele começa a falar, porque não é fácil tirar algumas palavras da boca, mas sobre a nível de campo penso que é um miúdo que tem muitas qualidades e que vai ter um grande futuro pela frente. Já aqui um dos comentários é como é que eu posso dizer, um desejo grande em poder treinar, ou seja, ser um treinador do Girabola, não é? Que é o Campeonato Nacional de Futebol Angolano. Bom, vamos prosseguir. Há mais aqui uma questão de um dos meus seguidores que pergunta que clube está a praticar melhor futebol este ano na Liga? Dentro daquilo que eu vejo, e não tenho problema nenhum em dizer, penso que o Rio Ave é uma das equipas que tem praticado um futebol excelente, com umas boas dinâmicas, com conceito de ideias diferentes que ao longo dos 90 minutos vai mudando pelas dinâmicas dos seus jogadores, mas é das equipas que eu aprecio mais a jogar futebol neste momento em Portugal, é o Rio Ave. Acha ser uma equipa revelação nesta temporada? Eu não acho que seja revelação, porque o Rio Ave luta sempre para os lugares europeus, é uma equipa que já nos habitou a ter uma boa equipa, uma boa formação de jogadores que jogam juntos já há 5, 6 anos, juntamente com os jogadores que vão buscar de qualidade, mas têm apresentado sempre um futebol excelente de ano para ano, com o objetivo sempre de lutar pela Liga Europa, e a minha opinião é que é o Rio Ave que, para mim, que pratica o melhor futebol. Petit, como contextualiza ou como descreve a conjuntura do futebol português após Covid-19 do nosso convidado? Agora sim. Petit, boa noite, bem-vindo ao Jogar Limpo. Olá, boa noite. Olá a todos, sou Petit e vamos jogar limpo. Com certeza. Bom, as perguntas serão já de imediato. Petit, acorda sempre motivado para treinar? Se me sinto motivado para treinar, neste momento. Se acorda sempre motivado para treinar? Sim, temos de estar sempre
sempre motivados, é a nossa paixão, é a nossa vida, foi isso que nós sempre sonhamos, primeiro como jogador e agora como treinador, é normal que essa motivação esteja sempre presente. E quais foram as pessoas que mais influenciaram na sua vida? Eu penso que todas que estiveram ligadas no futebol foram importantes desde a minha infância, desde que comecei num simples bairro a começar a jogar futebol, depois a minha formação toda no Boa Vista, não só os treinadores de formação, mas também os diretores que nos ajudavam muito, que nos ensinaram a ir por bons caminhos e que foram importantes. Depois, quando cheguei a nível profissional, também as pessoas que tiveram sempre em cada clube nos ajudaram a evoluir, não só os treinadores, mas toda a estrutura em si. Por isso, todos foram importantes e depois também a nossa família foi um pilar importante ao longo da nossa carreira como jogador. E como jogador que era, como se avalia? Era um jogador com qualidade, agressivo, um jogador que nunca desistia dos lances, sempre a trabalhar no seu máximo, a ajudar a equipa, mas acima de tudo era um jogador inteligente, com qualidade e acima de tudo nunca desistia de nenhum lance. E o que recorda desse tempo enquanto jogador que foi? Foram tempos magníficos, nem sempre fáceis, uns por lesões, outros por outros aspectos fora do futebol, mas acima de tudo tenho orgulho naquilo que eu construí na minha carreira como jogador. Não foi fácil, eu tive que trabalhar para poder chegar a uma primeira liga, porque era o nosso sonho de criança. Andei sempre emprestado durante 5 anos e depois consegui regressar ao clube onde me formou, onde depois também fui campeão no Boa Vista, onde comecei a dar nas vistas e a partir daí foi o salto de Boa Vista para o Benfica, para a seleção nacional também, que também foi importante para mim. Por isso estou muito satisfeito pela carreira que tive, com muito sacrifício, mas acima de tudo com muito orgulho. Muito bem, vou só dar aqui uma mensagem aos nossos seguidores, agradecer a atenção. Estão abertos os comentários, as perguntas, quer mesmo jogar limpo e o PT está aqui para responder a todas as questões, não só da Tatiana, mas também de cada seguidor que está conosco em direto. Petit, de jogador para treinador, que vantagens e desvantagens esta transição trouxe para a sua vida? Eu tive a felicidade de quando vim da Alemanha, vir para o Boa Vista e não tanto como eu desejava, porque tive lesões que me complicaram e terminei a carreira por isso, fazer a transição entre jogador e treinador ao mesmo tempo. Então foi mais fácil para mim em termos de não ter essa dificuldade e a adaptação, porque foi tudo seguido. Agora é normal que depois como treinador não tenha as bases ou não tinha iniciado pelas formações, onde podia estagiar, onde podia melhorar, foi tudo muito rápido, no espaço de 2 anos estava a jogador e a seguir já estava a treinador da Primeira Liga, mas nunca é fácil, nem como jogador, nem como treinador. Acho que temos que trabalhar, temos que todos os dias há algo para melhorar, para aprender, e nesse sentido foi assim como jogador, e neste momento eu como treinador tenho que ensinar, tenho que lhes corrigir, valorizar o trabalho deles e tentar tirar o melhor partido de cada jogador. É difícil liderar uma equipa? É sempre, não é fácil, porque são personalidades diferentes, mentalidades diferentes, culturas diferentes, países diferentes. Somos sempre 25, 27 jogadores num balneário. É normal que os 11 que possam jogar ficam satisfeitos com o treinador, os outros que não jogam ficam tristes, mas nós temos que ser um bom psicólogo, analisar aquilo que é o melhor para o clube, o melhor para a equipa, e depois os outros que não jogam, temos a esses sim que temos que lhes moralizar, dar confiança a eles, porque a oportunidade pode surgir a qualquer momento e temos de ter os jogadores sempre preparados no plantel para que quando forem chamados a jogar estejam disponíveis e a dar o seu contributo à equipa. Já temos alguns comentários e até algumas perguntas. Um dos seguidores questiona qual era o segredo do PT rematar com tanta força a baliza do adversário.
É o trabalho durante os treinos, porque só vamos melhorando com aquilo que nós queremos melhorar, e nesses aspectos também era um ponto forte que eu tinha, era o remate fora da área, os livres, e graças a Deus fiz muitos golos de fora da área, mas isso é com treino, porque temos que ter sempre 10 minutos no final do treino que possamos estar a rematar à baliza, nem que seja 10 remates para a direita, 10 com o pé esquerdo, vamos sempre melhorando algo, não só a nível de remates, mas também de passos. Nós temos sempre algo todos os dias para melhorar, e nesses aspectos eu ficava sempre no final dos treinos a trabalhar esses livros para poder chegar aos jogos e fazer golos. Pronto, os elogios também já começaram. Craque Pitbull, também já deu muita dor de cabeça nos jogos contra o Porto. Acredito que este comentarista, este seguidor, seja do Porto. É normal. É normal esta rivalidade, a rivalidade entre Benfica e Porto. Eu também sou da cidade do Porto. Não é fácil, porque é saudável, logo que seja saudável, cada um lutar pelo seu clube, pelas suas cores, defender dentro das quatro linhas o seu clube, mas depois somos todos amigos. Nós falamos quando acaba o jogo, somos da mesma amigos, porque muitos depois encontramos na seleção nacional. Por isso, logo que seja saudável essa rivalidade, é bom para o desporto, é bom para os adeptos, porque essa intensidade que se mete nos jogos, e essa vontade do Porto ou do Benfica de querer cada um ganhar, é sempre importante. É o tal dito fair play, não é? Sim, o fair play tem que estar sempre presente, porque isto é um desporto, são 90 minutos, cada um a trabalhar para a sua equipa e a lutar para o melhor resultado possível. Bom, és orgulho nacional, segundo uma seguidora, Sofia Soares. Consegues também ver aí os comentários e pronto, alguns elogios. Vamos agora em estatísticas. Espero não estar errada com os números. 7 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 13º classificado da Liga com 26 pontos. Como define a prestação do Belenenses SAD até antes da paragem do campeonato devido ao Covid-19? Eu entrei em janeiro, mas podemos fazer. Não é um campeonato que o Belenenses SAD queria estar nesta altura, mas eu falo desde que entrei em janeiro. Nunca é fácil quando somos o terceiro treinador, e já tive essas experiências noutros clubes, mas acima de tudo encontrei um bom grupo, um grupo que aceitou uma ideia, umas dinâmicas de treino e de jogo, e isso é muito bom para o treinador, saber aquilo que nós podemos tirar o melhor partido dos jogadores, de cada um individualmente, para depois no coletivo serem mais fortes. E nós não entramos bem, perdemos o primeiro jogo, mas a equipa conseguiu em 3, 4 dias começar a assimilar as ideias que nós pretendíamos, e aos poucos a equipa foi ganhando consistência, foi ganhando maturidade, qualidade no seu jogo, e conseguimos antes desta paragem ter 2 vitórias e 2 empates. Estávamos num bom momento, e esta quebra não foi benéfica para nós, mas nós também temos que ver aquilo que nós queremos quando reiniciar outra vez a competição. Queremos estar nesse bom momento e continuar com os bons resultados. Treinou o Boa Vista entre 2013 a 2015. Pensa em voltar a treinar o seu clube de coração? Não, no futebol nunca se pode dizer que não. Sou um treinador de futebol, sou profissional, e neste momento sinto-me muito feliz no Belenenses. Fui bem recebido pelos jogadores, pela administração. Há uma confiança mútua na continuação da próxima época, não tirando estes 10 jogos que faltam, mas nós não sabemos o dia da manhã. Estou muito feliz em estar no Belenenses já, e quero fazer um bom trabalho, quero deixar uma boa marca, mas nunca se sabe o dia da manhã, o futuro. Não sei o que posso responder, ou como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Pois é, o futuro mesmo a Deus pertence. Petit, consegue descrever-nos qual foi o clube mais difícil de comandar?
O mais difícil ou o projeto mais difícil? É porque eu tive vários. O primeiro também foi no Boa Vista, porque nós conseguimos sair, ganhar a causa em tribunal e num espaço de 15 dias ter que montar uma equipa vindo do Campeonato Nacional de Séniores para a Primeira Liga e começar a competir num mês, com metade do plantel vindo desse Campeonato Nacional de Séniores e salvamos a 3 jogos do fim. Foi um projeto difícil, mas que conseguimos com a estrutura, com os jogadores, e foi um momento fantástico. E o segundo ano acho que fala-se em milagres, mas não há milagres, há trabalho, há competência, aquilo que fizemos no Tondela, porque estávamos com uma distância muito considerável sobre a linha d'água e trabalhámos no dia a dia, acreditámos naquilo que era o nosso trabalho e conseguimos salvar na última jornada. Esse objetivo foi cumprido. Penso que ninguém acreditava nisso, mas nós dentro do clube, os jogadores, acreditámos e fizemos uma boa campanha e conseguimos que o Tondela ficasse na Primeira Liga. Estou com problemas aqui na câmara. Diretos têm dessas coisas, não é? Pronto, acredito que agora sim está melhor. Sim, pode prosseguir para ti. Tá. Estou a ouvir perfeito. Perfeitamente, não é que ele estava com problemas cá na posição da câmara. Mas ouviu a resposta? Percebi sim a resposta. Falar um pouco enquanto jogador. Jogou durante 10 anos na Liga Portuguesa, entre o Gil Vicente, Boa Vista, Benfica. Acredito que é um dos treinadores que entende e conhece melhor a Liga nós, enquanto jogador que foi. Que vantagens tira disso? Acha que essa situação, dada a sua experiência enquanto jogador que foi, facilita a metodologia de preparação dos jogos? Pela experiência ao longo destes 6 anos como treinador, tenho vindo ano para ano a melhorar, como disse anteriormente. Faltam-me algumas bases nessa iniciação como treinador, porque eu acabei a carreira de jogador e comecei logo como treinador e não tive esse trabalho de formação. Nós podemos ter a prática, ao longo da nossa carreira temos jogado sempre ao mais alto nível, ter trabalhado com vários treinadores de renome internacional, mas depois falta-nos a teoria, e a teoria também foi nos cursos de treinadores onde eu consegui também melhorar alguns aspectos, também ir ao estrangeiro e estagiar e ver treinos diferentes e culturas diferentes e mentalidades e aspectos técnicos, táticos, para podermos evoluir dia para dia. E estes tempos de paragem que também tive agora, neste último do Marítimo para o Belenenses SAD, fez-me repensar naquilo que eu queria como treinador, aquilo que eu poderia melhorar, e nesses aspectos a experiência foi importante ao longo da carreira, porque consegui atingir a nível internacional poder representar o nosso país, jogar a Liga dos Campeões, Liga Europa, jogar numa grande equipa como o Benfica, como o Boa Vista, e recomeçar também, neste caso no Gil Vicente, que foi o meu primeiro ano como sério na Primeira Liga. Por isso, a experiência de campo e esta teoria e a capacidade de analisar e de ter estado no curso de treinadores e estagiado num ou noutro país fez-nos crescer e evoluir e saber aquilo que nós queremos para que eu, como treinador, possa evoluir e ter uma ideia, um modelo, uma identidade de jogo diferente daquilo que tinha há 4 anos, porque nós vamos crescendo e às vezes não há muito tempo no futebol. Sente-se realizado como jogador que foi? Sim, eu tenho orgulho na carreira que fiz. Se me perguntar aos 10 anos, quando fui para o Boa Vista, se ia conseguir ter esta carreira, não imaginava, mas depois de estar lá, trabalhei sempre no máximo para poder. O meu primeiro objetivo era, quando era da formação, era poder representar o Boa Vista na Primeira Liga. Consegui, depois era poder representar a seleção de Portugal, depois era poder ir para um grande clube
clube europeu e consegui, porque o Benfica é um dos melhores da Europa, não é? Dos três grandes aqui em Portugal, e depois também tive o sonho de poder ir a jogar para uma liga diferente. E por isso estou em orgulho na carreira que fiz. Não tenho muitos títulos, tenho do Boa Vista e do Benfica, mas tenho orgulho na minha carreira porque foi sempre a pulso, trabalhar, acreditar naquilo que eu sonhava e, acima de tudo, a satisfação por ter a carreira que tive. Já um seguidor pergunta qual foi o pior momento da sua carreira, ou seja, aquele momento de baixos. Os momentos são as lesões que nunca é fácil de ultrapassar, e eu tive algumas que foram muitos meses parado, e é essa força depois que nós temos que ter para voltar à competição. E também o falecimento do Mickey Fair, que foi um dos momentos mais tristes que passei como jogador de futebol e que presenciei porque estava presente no jogo. São tantas lesões que nós temos, como esse falecimento do Mickey Fair foi dos dias mais tristes na minha carreira de futebol. E como treinador, até onde pensa chegar? O que almeja? Sonha ou pensa mesmo em treinar um dos maiores clubes portugueses, isso nomeadamente o Benfica, o Porto ou mesmo o Sporting? Todos nós sonhamos, conforme fui como jogador, quero ser como treinador, uns mais depressa, outros com algum trabalho, mas com alguma demora a chegar a esses clubes, conseguem. E eu vou fazendo o meu caminho, passo a passo, vou melhorando, vou crescendo como treinador. É claro que sonho poder trabalhar num grande, mas neste momento sinto-me feliz no Belenenses SAD, é o clube que me dá condições e a administração dá-me todas essas condições para realizar aqui um bom trabalho, e depois veremos aquilo que acontece, mas o mais importante é acreditar muito naquilo que é as nossas capacidades enquanto equipa técnica, enquanto projeto que temos, uma ideia, uma identidade daquilo que nós podemos levar para um clube. Neste momento temos essa ideia, essa identidade que trouxemos para o Belenenses SAD e queremos demonstrá-la ao longo destes 10 jogos que vai acontecer, se Deus quiser, e depois a próxima época, para crescer como treinador e melhorar e ver que as pessoas também, algumas pensam que às vezes quando falam que é uma equipa à imagem do Petit, porque muitas vezes pensam que o Petit era um jogador só de dar porrada ou de ser agressivo. Não, porque quem joga ao mais alto nível, quem consegue estar 6 anos no Benfica, 4 anos na Alemanha e fazer 2 mundiais e 2 europeus, não pode ser só um jogador só de dar porrada e de ser agressivo, também tem outras características, mas às vezes aqui como treinador também passam muita imagem que a equipa é uma imagem, a imagem do seu treinador, e o seu treinador também tem a sua qualidade, está a evoluir como treinador, e quem estiver atento vê um Belenenses completamente diferente dos trabalhos que eu fiz no Boa Vista, no Tondela, no Moreirense, no Passos Ferreira, porque nós vamos crescendo como treinadores, vamos evoluindo, vamos tendo uma ideia, vamos ter essa identidade que eu falo. Por isso, conforme fui como jogador, quero ser como treinador. Quero chegar ao topo, mas ir evoluindo, ir melhorando as minhas capacidades no dia a dia, e só conseguimos ser melhores treinadores se os jogadores nos ajudarem, e nesse aspecto, pronto, tenho passado, os jogadores têm-me ajudado, tenho tido bom relacionamento com eles, além de lhes poder ensinar também, acima de tudo, sou um amigo para eles, porque tenho muitos jogadores que, onde eu comecei no primeiro clube, que foi no Boa Vista, a minha carreira de treinador, ainda hoje falo com eles, porque deixei um bom relacionamento com eles, porque acreditaram naquilo que eu lhes transmitia, lhes ensinava, e isso é bom sinal, é sinal que lhes fiz bem. Petit, é muito, mas muito querido, pelo que eu estou a ver nesse momento nos comentários, grande mister, que Deus abençoe sempre na sua carreira, por ser um ser humano humilde. Há um outro até que pronto, diz que é praticamente mestre, orgulho nacional, grande, Petit, o Pitbull. Eu só não percebo porque é que chamam Pitbull, não é? Não sei se é alguma alcunha. O Pitbull? Sim, O sim. Pitbull foi na seleção, quando eu fui a primeira vez chamado,
que foi a conversa entre o selecionador, o António Oliveira, e o Luís Figo, porque o Luís perguntou, conhecia-me de eu jogar no Boa Vista, mas não conhecia em termos de me ver jogar, via-me, mas não observava tanto, e o António Oliveira virou-se para ele e disse, deixa-o começar a treinar, quando vires vai parecer um pitbull. E depois começaram ali a chamar pitbull e veio a baila essa alcunha, e depois ficou para o resto da minha... Diga? Não percebi. Até hoje. Sim, até hoje tenho uma tatuagem com um pitbull e ficou no corpo. Betty, descreveu-nos um momento realmente muito difícil e triste na sua carreira, mas é necessário cá frisar também momentos marcantes e importantes, não é, que de certa forma tenham elevado a sua carreira. Pode partilhar conosco? Eu acho que os títulos são importantes, mas não são tudo. Eu acho que são os nossos sonhos é que são os nossos títulos. E como eu disse há bocado, o meu primeiro sonho era ser profissional de futebol, poder representar o Boa Vista na Primeira Liga, porque estive lá ligado ao Boa Vista há 16 anos e foi sempre esse o sonho, que era representar o Boa Vista na Primeira Liga. A partir daí vai surgindo outros sonhos, porque nós somos sonhadores, também temos de ser ambiciosos, e ambiciosos é saber sonhar. E consegui no Boa Vista em 2 anos fazer 2 bons campeonatos, ser campeão, e depois o meu sonho também, como eu disse há bocado, era poder representar um grande clube europeu. Fui para o Benfica, mas acima de tudo, quando nós conseguimos atingir a Primeira Liga, estamos muito mais perto de concretizar o maior sonho que podemos ter, que é representar a nossa seleção, ouvir o nosso hino, estar no europeu, estar no mundial. Isso é que são os títulos, isso é que são os sonhos, e é o que faz parte da carreira de um jogador, porque em 15 anos como tive a minha carreira ao mais alto nível, estou muito satisfeito com esses títulos, de poder jogar na Primeira Liga, poder ter jogado num grande clube, poder experimentado um campeonato diferente e representar o nosso país. Há uma pergunta de um seguidor relativamente à seleção, na altura de sua época, que tinha um elenco valente, competitivo, mas o que de facto faltou para Portugal não conquistar. O Euro 2004, penso eu que seja isso. Sim, sim. Sim, nós sabemos até o dia 2 e muitas vezes nós estamos juntos, alguns jogadores que estiveram nesse europeu, ainda até hoje não sabemos o porquê de não ter conseguido, porque tínhamos uma boa seleção, tínhamos um misto de jogadores que era da geração de ouro do Mundial de 2002, 2000 do Europeu, e depois juntamente com alguns jogadores que começaram a chegar à seleção, alguns da base do Futebol Clube Porto, tinha sido campeão europeu, tinha ganho a Liga dos Campeões nesse caso, e que tinham uma boa equipa, um bom grupo, e nós estávamos muito focados que poderia ser o nosso momento em termos de conquistar esse título, jogando no nosso país, com os nossos adeptos, e estávamos num bom momento, porque acima de tudo nós ficámos tristes, frustrados, até o dia 2 nós não sabemos e não há uma explicação para aquele jogo com a Grécia, tanto no primeiro como no último. Foram 2 jogos que perdemos nesse europeu, mas acima de tudo ficámos iludidos, tristes, por nós não conseguir, mas acima de tudo pelo povo português, porque foi dos melhores europeus que houve até ao dia 2, pela UEFA, que o diz, porque o povo português conseguiu envolver-se com a seleção, desde as bandeiras, desde cavalos a ir atrás da caminhoneta, desde os adeptos a vir para a rua. Penso que foram grandes momentos, mas acima de tudo foi uma desilusão e uma tristeza por não conseguirmos, tanto para os portugueses, tanto para aquele grupo que estávamos de 23 jogadores, mais o staff, não conseguir, mas graças a Deus já o conseguimos há 3, 4 anos, ser campeão europeu, mas fica essa frustração de não conseguir ganhar. Mas superou esta perda enquanto jogador que foi na altura? Diga, não percebi. Superou esta perda enquanto jogador que foi na altura? Nós acho que nunca vamos superar, porque tínhamos nas mãos e não conseguimos, mas fizemos tudo para o conseguir. Não temos uma explicação, é normal quando não se ganha um título, estamos perto dessa conquista e não o conseguimos, é normal essa desilusão, essa tristeza, uma mágoa que nos carrega, entre aspas,
mas fizemos tudo para conseguir esse título, mas não o conseguimos. Petit, como tem preparado a equipa dos Azuis de Jamor para regresso às competições? Dentro do possível, sabendo que já estamos em 30 e tal dias, mais de um mês, 5 semanas, penso eu, em casa, trabalhando individualmente os jogadores, mandando planos para eles poderem trabalhar, tentar minimizar ao máximo essas perdas que eles têm do ritmo competitivo, dos relacionamentos, das dinâmicas. Vamos tentando no dia a dia, falando com eles, melhorando alguns aspectos, metendo-nos vídeos para eles analisar aquilo que eles fizeram ao longo destes jogos quando nós chegamos ao Belenenses SAD, tentar que eles também com as aplicações possam trabalhar e dar sempre as informações para nós termos alguns dados para depois, quando reiniciarmos este final da época, estes 10 jogos que faltam, poder tentar que, se pudermos, em 4 semanas, poderá ser a pré-temporada, não é? Para o primeiro jogo com o Desportivo das Aves, possamos estar, tanto em termos físicos, em termos psicológicos, em termos técnicos, a equipa esteja preparada, mas aqui o aspecto psicológico vai está a contar muito, porque é muitos dias fechados em casa, por mais que eles possam trabalhar e fazer algumas coisas, nunca é igual estar no treino, na relva, a sentir o cheiro da relva, a trabalhar com os companheiros no dia a dia, porque nós passamos muitas horas nos baleares, eles passam, não é só nos baleares, mas muitas vezes saem dos baleares e vão almoçar ou vão jantar, estão com os companheiros, entre grupos, por isso são momentos que nós não conseguimos controlar, porque ninguém estava à espera, mas acima de tudo nós possamos minimizar ao máximo essa perda de rendimento e em termos psicológicos para eles. Há algum receio de sua parte enquanto treinador em não voltarem exatamente à boa forma física às competições, devido às limitações agora dos treinos devido a este surto da pandemia do Covid-19? É normal que todas as equipas não vão voltar nas melhores condições, por mais que uns possam ter melhor material em casa, outros não em tanto. O mais importante é acreditar naquilo que nós vamos fazer nestas 4 semanas, os jogadores estarem focados, a exigência, o compromisso, o espírito de sacrifício que eles vão ter que ter para reiniciar esta temporada, porque são só 4 semanas, porque normalmente quando eles vêm das férias, quando é que termina uma temporada, eles têm sempre aquelas 3 semanas de pausa que não pensam no futebol, que estão na praia, porque o corpo também necessita estar 3 semanas sem trabalhar, a mente também, e depois aos poucos é que vão começando a trabalhar por eles próprios, e só à quinta semana é que começam a vir para uma nova época e iniciar novos testes e começar a pré-temporada com 9, 10 jogos que possam ter, ou 8, 9, 10 jogos, seja o que for, nos jogos particulares que há neste momento, nestes jogos que faltam, nós se calhar não vamos ter jogos particulares, mas dentro disso nós estamos com vários cenários para iniciar no dia 3, no dia 4, ou mais tarde, nós não sabemos, nós temos trabalhado enquanto equipa técnica esses cenários de quando voltar, o que é que poderemos fazer, mas acima de tudo penso que os 2 primeiros treinos vai ser a nível de teste para ver como é que eles se encontram em termos físicos, também em termos psicológicos também é importante, porque nós também temos mandado algum material para eles, porque também dá tempo para nós trabalharmos a nível daquilo que é a nossa ideia, a nossa identidade de jogo, e eles vão vendo, visualizando aquilo que eles têm feito ao longo dessas semanas que melhoraram o entrosamento deles, o relacionamento entre eles. Por isso acredito que nós vamos terminar bem a época e os jogadores também estão desejosos para que comece isto, para podermos estar dentro do relevado e começar com as dinâmicas, com o divertimento, porque não é só trabalho, esses momentos também lúdicos que muitas vezes temos no treino, isso também vai ser importante para reiniciar. Faltam apenas 10 jornadas, Petit. Como analisa as metas estabelecidas pelo clube face a esta temporada ou a esta época?
Nós é jogo a jogo trabalhar e para conquistar os 3 pontos, e para conquistar os 3 pontos temos a semana de trabalho, onde a evolução no dia a dia e aquilo que trabalhamos, os jogadores, esse compromisso e essa ideia que nós temos criado com estes jogadores é que possam transportar para o jogo, porque é sempre importante a semana de trabalho, aquilo que é a ideia que nós damos aos jogadores, eles poder transportar para cada jogo e lutar por esses 3 pontos. Nós não sabemos aquilo que se podemos acabar em nono, em sétimo, ou em quinto, ou em 11º, seja o que for. Nós é lutar por os 3 pontos e semana a semana conseguimos melhorar não só em termos de tabela classificativa, mas também em termos de qualidade de jogo. De ti. É visto para muitos e até reconhecido como Mister. Isto devido à sua filosofia de jogo e não só porque com passagens em outros clubes sob, como é que eu posso explicar, fáceis dificuldades não só financeiras e alguns em condições de despromoção na primeira divisão, soube manter, não é? Prevalecer estes tais clubes na qual já treinou. Face a este teu perfil de treinador, de conhecimento e reconhecimento, caso fosse-lhe feito um convite para treinar um dos clubes, grandes clubes, no caso de Angola, isto, Petro de Luanda, 1º de agosto, o Inter ou outros, aceitaria esta proposta? Nós temos de estar preparados para tudo. Agora, conforme o convite, o projeto, penso que nós também, ao longo da nossa carreira e da nossa evolução, nós também temos de ter novos desafios. Como eu lhe disse, neste momento sinto-me feliz no Belenenses SAD, mas nós não sabemos o dia da manhã, mas tudo depende daquilo que o clube me venha buscar, o projeto que apresente, porque nós queremos ser ambiciosos, também temos de ter um projeto onde nós consigamos fazer um bom trabalho e evoluir na nossa carreira, seja em Portugal, seja em Angola, seja noutra parte da Europa. O mais importante é nós termos um bom projeto pela frente e conseguir evoluir e trabalhar sempre para melhorar não só as equipas, mas também a nível de clubes, poder sempre querer ir mais alto em termos de poder treinar uma equipa na Liga dos Campeões ou na Liga da Europa, ou lutar por títulos. Isso é sempre um objetivo. Eu, como jogador, que fui, e agora como treinador também tenho esses objetivos. Falamos em clubes e caso fosse mesmo comandar uma seleção, no caso a seleção de Angola, Neste momento não penso em trabalhar em seleções, porque nós gostamos do cheiro da relva, gostamos do dia a dia, de estar com os jogadores, de estar a trabalhar. Acho que não há momento para eu pensar nisso, nem nunca pensei. Penso sim em trabalhar no dia a dia, melhorar os jogadores, melhorar aquilo que possa faltar em termos de algo diferente num clube, e com a minha experiência ao longo destes 6 anos que venho como treinador e também como fui como jogador, não só a nível de poder, algumas condições que podemos melhorar, como a nível de equipa, melhorar a nível de jogo. É isso que nós estamos focados, é trabalhar no dia a dia, evoluir em termos de treinador, mas também a evolução dos jogadores, porque vou reforçar, quem faz um treinador são os jogadores, e os jogadores têm que estar satisfeitos e têm que acreditar naquilo que é a ideia do seu treinador, e nesse sentido é aquilo que eu quero, é que também, além de ser treinador, sou um amigo deles, porque o relacionamento com os jogadores é muito importante. Às vezes não é só dentro do campo, mas o balneário é importante, porque não é fácil gerir 25 ou 26 jogadores, são mentalidades diferentes, culturas diferentes, personalidades diferentes, e nós, são 10 meses, é muito tempo juntos, há muita chatice, há muito choro, há muita alegria, e nós temos de ser um bom condutor, não só de jogadores, mas acima de tudo de homens. Peti, há aqui uma questão de um dos seguidores que pergunta por que razão optou deixar a baliza, sendo que começou por se destacar primeiro como guarda-redes. Foi no Bom Pastor, o clube onde eu comecei a iniciar a minha juventude. A minha juventude, com 6 anos, eu gostava de ir para a baliza, gostava de me atirar para o chão,
e comecei a ganhar esse bichinho de ser guarda-redes, mas de futsal, que era aqui nos bairros, que era interbairros, que eram os torneios da Junta de Paranhos, onde nós tínhamos aqui um bom grupo, também tínhamos o Mário Silva, que depois foi comigo para o Boa Vista, mas comecei como guarda-redes e depois nos infantis, era um ano mais novo, comecei a jogar à frente, porque chegava de manhã nas escolinhas como guarda-redes nos torneios, e depois à tarde ia jogar o Campeonato Distrital de Infantis, que ainda era escolinha, já como central, comecei como defesa central e depois comecei a gostar e depois jogámos contra o Boa Vista, ganhámos 2-0 e o Boa Vista vieram-nos buscar ao Bom Pastor, tanto a mim como ao Mário Silva, e fomos por 15 pares de chuteiras e por 15 bolas que deram ao Bom Pastor, e nós começámos a nossa carreira no Boa Vista, eu como defesa central e o Mário como extremo esquerdo. Bom, a sequência de perguntas relativa ao mercado angolano, teve uma paragem porque tive de dar primazia à questão de um dos nossos seguidores. Portanto, saber como é a relação que tem com o jogador Manuel Kafumana, mais conhecido por Show. Show. O Show é um jogador, sim, é um jogador com muita qualidade, sim. Tem muita qualidade, tem um futuro pela frente, é a primeira experiência dele fora da Angola, é completamente diferente a intensidade de jogo, mas acima de tudo encontrei um miúdo que quer aprender, quer evoluir, muito fechado, muito tímido, é normal, porque é a sua primeira experiência fora, mas acima de tudo vejo a capacidade dele para poder atingir um nível muito alto. E nesse sentido também o trabalhamos, como trabalhamos os outros todos, mas estamos a falar particularmente do Show, um jogador com qualidade técnica, com bom porte físico, com boa intensidade. Falta-lhe ali alguns pormenores que nós vamos trabalhando no dia a dia, mas estou satisfeito com o comportamento do Show. Tirando que estou sempre a pegar com ele para já de manhã, quando me chega de manhã, nem o ouço a dizer bom dia, e muitas vezes estamos sempre a brincar a ver se ele começa a falar, porque não é fácil tirar algumas palavras da boca, mas sobre a nível de campo, penso que é um miúdo que tem muitas qualidades e que vai ter um grande futuro pela frente. Já aqui um dos comentários... é como é que eu posso dizer, um desejo grande em poder treinar, ou seja, ser um treinador do Girabola, não é? Que é o Campeonato Nacional de Futebol Angolano. Bom, vamos prosseguir. Há mais aqui uma questão de um dos meus seguidores que pergunta que clube está a praticar melhor futebol este ano na Liga? Dentro daquilo que eu vejo, e não tenho problema nenhum em dizer, penso que o Rio Ave é uma das equipas que tem praticado um futebol excelente, com umas boas dinâmicas, com conceito de ideias diferentes que ao longo dos 90 minutos vai mudando pelas dinâmicas dos seus jogadores, mas é das equipas que eu aprecio mais a jogar futebol neste momento em Portugal, é o Rio Ave. Acha ser uma equipa revelação nesta temporada? Eu não acho que seja revelação, porque o Rio Ave luta sempre por os lugares europeus, é uma equipa que já nos habituou a ter uma boa equipa, uma boa formação de jogadores que jogam juntos já há 5, 6 anos, juntamente com os jogadores que vão buscar de qualidade, mas têm apresentado sempre um futebol excelente de ano para ano, com o objetivo sempre de lutar pela Liga Europa, e a minha opinião é que é o Rio Ave que, para mim, que pratica o melhor futebol. Petit, como contextualiza ou como descreve a conjuntura do futebol português após Covid-19? Não é fácil, nós temos que respeitar isto, porque é tudo novidade para nós. Isto foi muito rápido, nunca aconteceu. Nós temos que respeitar a Direção-Geral de Saúde, ele é que determina quando é que pode reiniciar isto. Estamos à espera, poderá ser esta semana, mas acima de tudo nós também temos que nos proteger a nós, as nossas famílias, as pessoas que também passam por nós, possamos também quando vamos ao supermercado ou quando vamos à farmácia poder nos proteger com as máscaras, com luvas, temos que respeitar, porque isto é novidade
para todos e aquilo que temos visto pelo mundo fora não é bonito de se ver, a quantidade de falecimentos que há, de casos que há, por isso temos que nos proteger e quando reiniciar isto e a Direção-Geral de Saúde determinar que há condições para poder jogar futebol, sabendo que também os estádios vão estar à porta fechada, porque a essência do futebol é com os adeptos, mas neste momento há uma proteção para que também não haja contágio a nível de casos, mas os portugueses também podem ficar satisfeitos, não só os portugueses, mas por onde passa, porque vai passar na televisão e há sempre tempinho para ver esses jogos, porque a nossa vida tem sido, além de trabalharmos aquilo que é os planos para os jogadores e para o clube, é ver séries, é ver filmes e havendo jogos em direto é importante também passar na televisão. Nós estamos praticamente a chegar ao fim do nosso Jogar Limpo, mas claro, é inevitável não questioná-lo em saber se considera-se de facto um homem abençoado. Tem que ser abençoado, acima de tudo, por ter saúde, fazer aquilo que faço, que é ser profissional de futebol, neste caso ser treinador de futebol, que é um continuar de um sonho como foi como jogador e agora dar continuidade como treinador. Ter saúde e ter disponibilidade para poder evoluir no dia a dia, respeitando sempre os outros, o que está ao meu lado, para poder também ser respeitado e dentro disso sou abençoado por fazer aquilo que mais gosto e ter a minha família também comigo, os meus 2 filhos e a minha esposa, por isso já são muitos anos, já são 20 e tal anos juntos, por isso sou abençoado por ter uma boa família e fazer aquilo que mais gosto. E para finalizar, do que mais te orgulhas? Orgulho é ter 2 filhos fantásticos, ter uma esposa fantástica e poder estar a trabalhar num grande clube como é o Belenenses SAD e estar a fazer aquilo que mais gosto, que é trabalhar com os jogadores e tentar sempre valorizar em termos individuais e em termos coletivos também eles. Para ti, quero agradecer em nome da equipa do Sport Notícias a sua aceitação ao nosso convite para este direto. Foi para nós, de facto, um prazer enorme partilhar com os nossos seguidores um pouco mais sobre foi a sua trajetória profissional, seu perfil e falar um pouco do seu lado pessoal, que é a sua família. O nosso muito obrigada pela sua disponibilidade e esperamos vê-lo em outras ocasiões. Eu não ouvi muito bem, mas penso que para mim também foi um prazer estar convosco, poder partilhar. Em primeiro lugar, também agradecer pelo convite que me fizeram e depois poder partilhar aquilo que fui como jogador, como treinador, um pouco da minha vida pessoal e é sempre um prazer estar à conversa num país irmão e tentar tirarmos algumas ideias e sempre na evolução, não só no futebol, mas também aquilo que é a nossa vida social. Por isso, um agradecimento também a ti e a todos que nos ouvem. Obrigada, João, da equipa e sucesso. Apesar de já a temporada estar no fim, todo sucesso, são os votos de Sport Notícias. Obrigado. Boa noite para ti. Boa noite, obrigado. Bom, aguardava a saída do BTI em direto. Agradecer mais uma vez em nome de toda a equipa do Sport Notícias a presença de todos através desse direto, os comentários deixados, as perguntas e esperamos vê-lo